Estamos hoje aqui na Universidade Católica de Petrópolis, no prédio que foi o Colégio Sion, na presença do professor Jerônimo Ferreira Alves Neto, que vai falar um pouco sobre a história desse colégio. O professor está ligado à faculdade há 49 anos, 4 como aluno e 45 como professor, diretor, bacharel, foi diretor do Colégio de Aplicação, foi diretor da Faculdade de Teologia, foi diretor da Faculdade de Educação, professor durante esses 45 anos. Professor, conta um pouquinho para a gente da história dessa organização, que começou no século retrasado, né? Ainda quando Dom Pedro era o imperador, e se estendeu até os dias de hoje, que é esse sucesso todo. A área onde se encontram esses prédios, o prédio da reitoria e o prédio que pertenceu ao Colégio Sion, né? Na planta do Queller, do Major Júlio Frederico Queller, né, que elaborou o projeto urbanístico de Petrópolis, correspondia a vários prazos, localizados num quarteirão que é chamado Palatinado Inferior. O prédio mais antigo, o primeiro, o mais antigo construído, foi o prédio que abriga hoje a reitoria da Universidade Católica de Petrópolis, né? Porque foi um prédio que foi construído em 1846, pertenceu ao ministro do Uruguai, André Lamas, né? Que o vendeu posteriormente ao Visconde de Ubá. Visconde de Ubá era um rico cafeicultor, né, na região do Vale do Paraíba, ali entre Pati de Alferes e Vassouras, né, e adquiriu esse prédio exatamente porque, com a presença da corte aqui, as famílias nobres, né, do país não queriam permanecer afastadas da corte, né? Então, ele, durante muito tempo, foi o proprietário desse prédio. É um prédio tombado, né? Em 1981, nós tivemos um decreto do presidente João Batista Figueiredo, que deu a Petrópolis o título de cidade imperial, que, abrindo um pequeno parênteses, não é a única da América Latina, como se costuma dizer, porque Niterói também é a cidade imperial, Montevidéu também é a cidade imperial, né? E, juntamente com esse título, ele tombou todo o centro histórico, o que foi uma medida excelente, senão não restaria muito pouco hoje do passado histórico de Petrópolis, em termos dos prédios, né? Então, durante muito tempo, foi o palacete residência, né, do Visconde de Ubá, que também tinha ótimas relações com a família imperial, a ponto de ter convidado a princesa Isabel e depois a princesa Leopoldina, porque ambas se casaram no ano de 1864, né, para passarem as suas respectivas luas de mel aqui nesse palacete. Até nesse sentido, é um palacete histórico. A princesa Isabel, inclusive, faz inúmeras referências a essa residência no seu diário, o Diário da Princesa Isabel, né? Bom, posteriormente, ele foi vendido ao Colégio Sion. Não só o prédio, mas todo o terreno contíguo, né, no qual o prédio estava inserido. Não havia ainda esse prédio central aqui. Aliás, só fazendo uma parte, eu acho que não só eu, mas muita gente pensa que isso aqui foi construído para ser o Colégio Sion. Foi. O senhor hoje, não, mas na realidade ele se originou com a Casa do Barão, não é? Que tinha uma outra finalidade, que era a casa de fim de semana, né? Posteriormente é que ele foi vendido ao Colégio Sion. Posteriormente ele não foi construído com essa finalidade. Ele foi vendido ao Colégio Sion em 1904. No início do século. 1904.
Aí, sobre isso, é preciso a gente retornar um pouquinho na história, né? As irmãs da Congregação de Sion, a Congregação de Sion foi fundada por um padre francês que era um judeu convertido ao cristianismo. E foi fundada com esse objetivo, de converter judeus ao cristianismo, né? E também de se dedicar à educação. Então, as irmãs de Sion vieram inicialmente para o Rio de Janeiro e lá se estabeleceram com um colégio, só que a febre amarela, né, que graçava no Rio de Janeiro, começou a atacar as irmãs e muitas delas morreram, inclusive alunas também. Então, no verão, elas vieram para Petrópolis, ficaram instaladas durante algum tempo no Colégio Santa Isabel, que as abrigou, e aí montaram um colégio na atual Rua Roberto Silveira. A ideia era o inverno funcionar no Rio e o verão funcionar em Petrópolis. A ideia era essa. Esse colégio que o senhor está dizendo da Roberto Silveira seria... Já era o Sion. Ah, já era o Sion, mas seria onde hoje... É um braço do Sion do Rio de Janeiro, né? Sim, mas o prédio é aquele das irmãs lá, onde abriga o Amparo? Não, não. 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 Eu não sei exatamente, nós não podemos dizer... Qual casa? Qual, porque não era, na realidade, um prédio, era uma casa. Né? Sim. E de lá, então, elas vieram para o Palácio Imperial, porque quando houve a proclamação da República, né, a experiência do Colégio Sion aqui em Petrópolis deu muito certo, porque veio para cá gente de todo o Vale do Paraíba, do Rio de Janeiro, do Brasil inteiro, filhas de senhores de engenho, filhas de cafeicultores, né? E vieram se estabelecer aqui em Petrópolis e frequentar o Colégio Sion, que tinha umas instalações muito boas, que era o próprio Palácio Imperial. Depois da proclamação da República, o Palácio Imperial foi alugado às irmãs, né? E de lá, elas se mudaram para cá, quando elas compraram de uma das filhas do Visconde de Ubá, que foi a herdeira dessa área toda, né? Quando elas compraram toda essa propriedade. Em 1904, elas iniciaram a construção desse prédio. Em 1907, o prédio já estava inaugurado, sem o último andar, sem o Salão Nobre e sem a capela. Então, o Salão Nobre atual e o último andar foram construídos pelo engenheiro Guilherme Pedro Eppinghaus. E a capela foi construída entre 1914 e 1922. 1914 a 1922. Levou bastante tempo. Bastante tempo. Quem construiu a capela foi o engenheiro Heitor da Silva Costa. Também muito ligado a Petrópolis, porque ele se ocupou da construção da catedral numa de suas fases, a mais importante. A catedral foi depois inaugurada em 1925, sem a torre. É. Né? Eu já vi fotos dela sem a torre. Isso foi posterior, a torre foi posterior. Então, o Heitor da Silva Costa também foi quem construiu o Trono de Fátima, em Petrópolis. Né? E foi quem construiu o Cristo Redentor, o monumento. Sim. Não a imagem, o monumento do Sim. Cristo Redentor. É uma coisa bastante interessante, porque o Heitor da Silva Costa se especializou muito em arquitetura religiosa e ele foi à França para ver a capela de Notre-Dame de Sion na França. E essa capela é uma miniatura da capela que existe na França. Esse prédio aqui, o rapaz que é encarregado de obras aqui na universidade, ele ficou surpreso, falou: professor, o senhor não se enganou, não? Começou em 1904, em 1907 já tinha o corpo principal todo formado. O que faz uma obra andar, né? É dinheiro. Dinheiro, claro. Se há dinheiro, nós andamos com a obra. Mas mesmo assim o dinheiro não foi suficiente, porque a capela ficou para depois, né? A capela foi
um trabalho posterior. Agora, esse dinheiro vinha da França? Vinha da França em termos, porque, na realidade, o colégio se mantinha. Porque aqui estudava a nata, fina né? flor da sociedade. É verdade. E era um colégio que, para a época, ministrava uma educação extraordinária. Pato Siqueira. Pato Siqueira. Ele teve uma dificuldade muito grande para conseguir liberação por parte do Dom Pedro II para a criação do Amparo. Porque, como era apenas para atender meninas, Dom Pedro, na ocasião, também não era muito favorável a que as meninas tivessem essa necessidade de estudar, entendendo? E até que aconteceu a Lei Áurea, pelo menos foi assim que me contaram lá dentro do Amparo, e Dom Pedro passou a ver a mulher de uma forma diferente e liberou para que ele fizesse o prédio lá. Olha, eu não tenho condições de lhe dizer se isso é verdadeiro ou não, né? Mas eu acho que o Dom Pedro talvez não teria essa... Apesar de ser uma mente aberta. Exatamente, porque o Dom Pedro era um homem que gostava da cultura, que gostava de línguas, e as filhas dele, ele cuidou muito bem da educação delas. Sim. Até deu aula para elas. Sim. Né? Elas tiveram como professora aqui, então, inclusive, Madame Kramer, que era uma francesa, que tinha um colégio para moças na atual Rua Ipiranga, que era chamada Príncipe de Joinville, na época, agora é Rua Ipiranga. Então, não sei. Mas o caso do Asilo do Amparo foi diferente, porque ele foi construído pelo padre com a finalidade de amparar as moças desamparadas. Sim, sim. E essa que foi a finalidade. O Sion, ele não pegou de início isso, ele pegou a elite. A elite. Eu tenho muito cuidado com essa palavra elite, porque às vezes a elite é mal interpretada. É Elite verdade. não é só o pessoal do dinheiro, o pessoal rico. Sim. Como nós, elite também são aquelas pessoas que se destacam até numa modalidade esportiva. Isso. Eu diria que Pelé é elite. Pelé pertence à elite do futebol. Né? O que já no século passado se chamava de alta sociedade. Na verdade? Mas seriam filhas de famílias Sim, abastadas que inicialmente vinham para cá. O que não quer, entretanto, dizer que o senhor também não tenha cuidado daquelas moças, até certo ponto, desamparadas, porque elas criaram numa determinada época, não posso precisar o ano, as Martinhas. As Martinhas eram moças que vinham estudar no Sion, né, que recebiam a educação através de uma prestação de serviço. Certo. Professor, nós vamos dar um intervalo agora, e depois nós vamos falar do período da universidade, já aqui. Certo. Bom, acho que preservação está ligada a preservar a cidade, né, que diz respeito à natureza, patrimônio histórico, etc. Preservar é conservar isso limpo, conscientizar a galera que vem para cá, que não jogar lixo no chão, usar de lixeira do lugar, né? Cuidar, não jogar lixo na água, no rio. A gente põe as placas aí, tenta ver se as pessoas se conscientizam disso. E o progresso, no caso, a evolução da cidade, né? O que eu posso dizer? Sei lá, evolução da economia, nos meios sociais, infraestrutura, escola, saneamento básico, entre outras coisas. Progresso tem um lado bom e um lado ruim, que vem muita gente e aí acaba tumultuando muito lugar, mas não tem muito jeito disso não. Professor Jerônimo, que tem artigos em vários jornais de Petrópolis, publica também uma matéria no site do Instituto Histórico de Petrópolis e é membro da Academia Petropolitana de Letras. Professor, vamos contar agora como é que foi essa passagem do Colégio Sion para a atual universidade. Essa passagem, ela aconteceu no ano de 1968. Em dezembro de 1968, depois de uma série de conversações, né,
a congregação de Sion vendeu, né, esse prédio, enfim, toda essa área, à Universidade Católica de Petrópolis. Naquela época era reitor Dom José Fernandes Veloso, e a reitoria de Dom José Fernandes Veloso ficou caracterizada por uma expansão extraordinária da universidade. Então, havia necessidade de mais espaço. E o Dom José Fernandes Veloso também havia sido professor no Colégio Sion e havia sido capelão no Colégio Sion. Bom, eu estou falando capelão, não sei se já existia a instituição da capelania agora, como existe agora. Mas ele é que dava assistência religiosa nessa capela, na época em que era professor. Eu acredito até que existisse, porque já se usava o termo capelão também na área militar, né? Exato, na área militar também. Tivemos um que foi capelão, Monsenhor Gilberto foi capelão na área militar. Então, ele sabendo que as irmãs queriam se desfazer do colégio, e aí há uma explicação muito longa para isso, porque nós só sobrevivemos quando nós respondemos os desafios que vão surgindo. A aquisição desse prédio foi eu não posso falar em cifras, né? Mas foi um pouco facilitada também pelas irmãs que queriam também que houvesse uma continuidade. Porque, na realidade, os alunos e os professores que estavam no Colégio de Sion, eles foram incorporados à universidade, né? E no primeiro ano teve como diretor o professor Onésio Mariano, que é o dono da Adjuve hoje, né? Primeiro ano, 1969. E em 70 o Conselho Universitário estabeleceu que o vice-diretor da Faculdade de Educação seria o diretor do Colégio de Aplicação. Eu estou falando o vice, mas poderia ser a vice também. Sim. Né? Então, por quê? Para poder fazer um entrosamento, né? E eu era o vice na época. Né? Então, eu que assumi a direção do colégio e fiquei exercendo simultaneamente o cargo de vice-diretor da educação e diretor-geral do aplicação. Certo. 50% do corpo docente da universidade, né, do colégio de aplicação, eram professores da universidade. E os outros 50% não. Né? Então, aí começaram a mudar alguns cursos para cá, para liberar mais o outro prédio para a engenharia, que era uma escola que estava crescendo muito. O carro-chefe da UCP, durante muito tempo, foi a engenharia. Hoje é o direito. Né? E também, durante muito tempo, tem sido o direito. Então, o curso de direito foi transferido para cá, as primeiras séries das licenciaturas foram transferidas para cá, a Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas começou a funcionar aqui, né? Lá ficou mais as faculdades ligadas à área da saúde e à área tecnológica. E aqui ficaram mais as faculdades e os cursos ligados à área de humanidades. É lá que o senhor se refere ao prédio da Barão de Amazonas. Da Barão do Amazonas. Lá, na realidade, a faculdade se iniciou lá, né? Não, a faculdade se iniciou num prédio do Retiro. Que foi cedido, porque as faculdades católicas petropolitanas foram fundadas em 1953, pelo então bispo Dom Manuel Pedro da Cunha Sintra. E ele obteve das Irmãs do Carmelo a cessão de um prédio que elas possuíam no Retiro, indefinidamente, cessão indefinida, para funcionar as faculdades. Então, Direito começou a funcionar lá no ano seguinte, né? Filosofia, Ciências e Letras começou em 55 lá, e depois, com a compra deste prédio da Barão do Amazonas, né? Mudou tudo para cá. Porque as instalações lá ficaram pequenas, porque a universidade resultou de um projeto magistral do Dom Manuel Pedro da Cunha Sintra. Ele começou com prudência, abrindo direito. No ano seguinte, 55, abriu a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, porque havia necessidade de que o professor, né, fosse formado especificamente como professor.
Quem dava aula antigamente eram médicos, engenheiros, advogados. etc. Continuam alguns dando aula, fizeram mestrado, doutorado, não impede. Mas queria que o professor tivesse uma formação como professor, né? Isso Certo. foi a década de 50. Ele foi o grande mentor, né? Que dominava, E depois, então, ele criou a Escola de Engenharia, um convênio com o Centro Industrial do Rio de Janeiro, Escola de Engenharia Industrial. Isso. Em 1961, eu acho que foi um dos últimos atos do presidente Jânio Quadros, né? Com a união das 3 faculdades, surgiu a Universidade Católica de Petrópolis. E aí veio o período de crescimento, né? Uhum. O período de crescimento veio após isso com o Dom José. Antes foi reitor o doutor Arthur de Saerp Neto, Certo. né? Foi reitor, fez um trabalho magnífico, né? Porque ele deixou a coisa concretizada. Deixou uma universidade. Uhum. E o Dom José teve também uma importância enorme, porque aí ele promoveu a expansão. Aí se multiplicaram os cursos, né? O Dom José ficou até que época? O Dom José ficou até a década de 80. Eu não me lembro bem o ano. Mas não sempre como reitor. Sempre como reitor. Sempre como reitor. Ele teve 4 mandatos. Normalmente era um mandato de 4 anos. Assim, então não eram sequenciais, eles eram intercalados com outros mandatos de outros reitores? Não, o dele ele ficou. Direto? Ele foi eleito para o primeiro, para o segundo, para o terceiro, para o quarto. Quando ele passou a ajudar realmente como bispo auxiliar que ele era ao Dom Manuel, né, que ajudou sempre, mas naquele momento o Dom Manuel sentiu mais a necessidade da presença dele, aí foi eleito o professor Manuel Machado dos Santos, e ficou 4 anos. Depois foi eleita a professora Maria da Glória Rangel Sampaio Fernandes, e ficou 12 anos, 3 mandatos também. Mas ele foi realmente o grande mentor da universidade. Os outros também foram importantes, quer Sim. dizer, a obra continua, né? Mas eu digo que é aquele período de expansão em que a universidade, né, cresceu muito. Uma coisa muito interessante que eu sinto assim um impulso para ter que falar disso. Sabe? Então fica à vontade. Por exemplo, ele criou o Fundo Rotativo de Assistência ao Estudante, que deu origem mais tarde ao crédito educativo do governo. E ele já tinha criado isso aqui. Ele criou o restaurante universitário, ele criou a Casa da Estudante, ele criou a Casa do Estudante. Uma administração assim muito voltada para o aluno. E para o social, né? E para o social. E as universidades também, ele desenvolveu a pesquisa. Então foram criados centros. Eu, quando digo que na escola de engenharia foi criado o CETEG, e que havia um projeto em que as pessoas que obtinham financiamento para a construção da casa própria, os alunos da universidade, sob a orientação de um coordenador, faziam o projeto da casa e davam para a pessoa gratuitamente. O trabalho que o CIDEP, Centro de Desenvolvimento Integrado da Personalidade, fez no atendimento às pessoas carentes, com fisioterapia, fonoaudiologia, orientação educacional, né? Funcionava aquilo tudo articulado. É uma época que isso aí dá um curso. Sim. Eu vou fazer uma palestra aí na universidade, agora, no final do ano, focalizando só a administração do Dom José. Dá para focalizar só do doutor Saer, só do Dom José, claro, do professor Manuel Machado, da professora Maria da Glória. Cada um deles dá um livro. Dá. Que a universidade, na realidade, é uma grande família, né? Professor, nós queremos lhe agradecer, o papo foi ótimo. Quero lhe convidar também para uma outra oportunidade, a gente falar da outra faculdade, do outro prédio da faculdade lá. Porque deve ter a história dela também. Tem, e uma história muito bonita também. Então, muito bonita. Então, e o senhor fica à vontade para as despedidas, se o senhor quiser mandar algum recado. Não, eu só tenho que agradecer, né? A oportunidade, porque eu encaro a coisa do seguinte modo, não sou eu. Eu tenho um compromisso com a cidade de Petrópolis. Eu, às vezes, me pergunto, às vezes tenho que tomar um certo cuidado quando vou responder a um formulário, porque onde pergunto nacionalidade, eu, às vezes, escrevo petropolitana.
né? Porque eu tenho realmente uma paixão pela cidade. Né? E a universidade, eu posso dizer que passei quase que a minha vida toda aqui dentro. Os meus amigos todos estão aqui. E eu só vou sair daqui quando Deus me tirar. Porque eu tenho a oportunidade de crescer aqui. Sim. O que eu aprendo com os alunos, o que eu aprendo com os professores, né, é fantástico. Então, eu acredito que daqui a uns 50 anos nós vamos estar fazendo outra entrevista aqui. Eu acho que não vamos atingir a tanto, né? Aí teria que ser Matusalém. Não, mas eu estou pensando em mim também. Também, né? Ok. Tá bom, mas eu agradeço muito, que né, é uma forma de mostrar. Sim. E de esclarecer até certos pontos que as pessoas às vezes não atentam para isso. Sim. Como, por exemplo, bolsas que a universidade deu. Se nós mostrar uma estatística disso, vocês vão ficar impressionados. Vamos ter essa oportunidade de falar disso na próxima vez, então. Tá bem. Muito obrigado, então. Eu que agradeço. Obrigado. E fique conosco no próximo programa.